Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Iniciamos semana passada o estudo do livro de Apocalipse, escrito provavelmente pelo apóstolo João para encorajar os cristãos que enfrentavam terríveis perseguições por parte do Império Romano. Frequentemente, por se oporem a adorar estátuas do imperador Domiciano e a cultuá-lo como Deus, nossos irmãos tinham seus bens confiscados, eram presos injustamente, algumas vezes exilados, torturados e muitas vezes mortos. Eles precisavam mesmo de encorajamento para permanecerem firmes no Evangelho. Em nossa aula anterior, nos debruçamos sobre a primeira visão de João, Jesus Cristo glorificado, que é o tema central desta carta. Vimos que o Senhor Jesus conhece suas igrejas e tem os pastores em suas mãos, cumprindo a promessa que nos fez de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que veremos hoje nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse são cartas que o Senhor Jesus manda João escrever às 7 igrejas da província romana da Ásia, que, embora não fossem as únicas na região, representavam o ponto mais alto da atividade cristã dentro do Império Romano, além de estarem estrategicamente localizadas, facilitando a difusão da mensagem do Apocalipse a outras igrejas. Essas cartas refletem o profundo conhecimento que Jesus tinha da natureza íntima de cada uma das igrejas e contém exortações aos pastores e às igrejas, estimulando-os a corrigirem seus erros e a serem vitoriosos. As condições descritas nestas cartas são as mesmas que ainda hoje caracterizam muitas igrejas, como nós veremos a seguir. Não se assuste se perceber que nossos próprios erros estão sendo refletidos nelas. A mensagem é a mesma. Pastores, igrejas, arrependam-se e sejam vitoriosos. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando estudamos as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios e a Timóteo, tivemos oportunidade de conhecer um pouco mais desta igreja, fundada ao longo da segunda e terceira viagens missionárias de Paulo. No início, esta igreja tinha sido incansável na evangelização. Enfrentava as tribulações sem murmurar, desmascarava e combatia com veemência os falsos mestres que, com seus ensinos, procuravam desviar os crentes da verdadeira fé. Mas foi acusada pelo Senhor de ter abandonado o primeiro amor. Embora a igreja continuasse a apresentar obras dignas de elogio, já não o fazia mais motivada pelo amor ao Senhor, e sim pelo próprio impulso da atividade. Seria o que hoje em dia chamamos de ativismo religioso, fazer a coisa certa pelos motivos errados. Nós podemos distribuir cestas de alimentação para as pessoas menos favorecidas, podemos cantar e tocar instrumentos musicais nos cultos, podemos dar aula na escola bíblica e até pregar a mensagem do Evangelho. Mas se a nossa motivação não for o amor a Deus e ao próximo, nada disso tem valor na eternidade. Estas coisas podem surtir efeito material e prático em benefício de algumas pessoas, porém não têm o sentido de louvor e adoração a Deus,
quando falta amor em sua realização. Lembrar dos primeiros dias no Evangelho, você lembra dos primeiros dias do Evangelho, quando era voluntário para tudo? Trabalhava com alegria em qualquer equipe da nossa igreja, onde a sua ajuda fosse solicitada. É disso que o Senhor está falando. É esse primeiro amor que deve motivar todas as nossas atividades na igreja e na sociedade. Não foi à toa que Jesus resumiu em 2 os mais de 600 mandamentos da lei judaica: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A exortação de Jesus à igreja em Éfeso e também a nós aqui na Igreja Batista Boas Novas nos leva a 3 atitudes. Primeiro, lembre-se de onde caiu. Qual a causa do esfriamento do amor? Depois, arrependa-se. Isso envolve escolher mudar a sua mente. Mude sua maneira de pensar e a sua atitude. E, por fim, pratique as primeiras obras. Volte a fazer as coisas certas pelos motivos certos. Caso contrário, não há por que a igreja continuar a existir. A existência de uma igreja só se justifica se serve aos propósitos e ao programa que Cristo tem para ela. Que aviso solene para toda e qualquer igreja cristã, não é mesmo? Mas eles tinham outra coisa a seu favor. Odiavam as práticas dos nicolaítas. E quem são esses? São seguidores de um certo Nicolau, a respeito do qual não há provas sólidas que justifiquem uma melhor identificação. O que sabemos é que se trata de uma seita herética inserida na igreja que havia desenvolvido um sistema de transigência, conciliação com a sociedade pagã. Segundo parece, ensinavam que a liberdade espiritual lhes dava folga o suficiente para praticar a idolatria e a imoralidade sexual. O Senhor Jesus encerra sua carta aos Efésios com uma promessa: o que vencer comerá da árvore da vida, ou seja, o que sair vitorioso das circunstâncias em que nos encontramos, aquele que vive uma vida de serviço a Deus, prestado com o coração cheio de amor, a esse darei alimento e sustento. O fiel prova com sua fidelidade que realmente é filho de Deus. Resistirá ao mal e sairá vencedor das batalhas para ser sustentado por Deus na eternidade. A segunda igreja a quem Jesus se dirige é Esmirna, orgulhosa e bela cidade, alinhada com Roma, disposta a cumprir as exigências de adoração ao imperador. Esse fato, além de uma grande e hostil população de judeus, tornou extremamente difícil para um cristão morar ali. Vejamos a carta. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Não temos notícias de como se formou a igreja em Esmirna. Talvez tenha sido alcançada por um dos discípulos de Paulo quando ele esteve em Éfeso. O Senhor se apresenta como o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Ou seja, Jesus deixa claro que está vivo e que está ciente de tudo o que eles estão sofrendo e que é qualificado para confortá-los. Importante frisar que esta igreja não recebeu nenhuma repreensão do Senhor, apenas elogios. A menção de suas aflições e pobreza denota que aqueles cristãos tiveram seus bens confiscados, mas sua verdadeira riqueza era a riqueza do caráter, de imenso valor espiritual. Havia naquela cidade uma sinagoga de judeus que haviam escapado da perseguição e do confisco dos seus bens por terem cedido ao culto do imperador, uma verdadeira blasfêmia que leva Jesus a identificá-los como sinagoga de Satanás. Como se isso por si só não fosse o suficiente, esses judeus caluniavam os cristãos diante das autoridades, tornando a situação ainda mais perigosa. É muito interessante olharmos para o verso 10
e notarmos que Jesus não disse que iria tirá-los dessa situação de aperto. Ele diz que outro dilúvio de sofrimentos e tentações está por vir, mas eles deveriam permanecer fiéis, mesmo que essa fidelidade os levasse à morte. Eles não deveriam ter medo, porque alcançarão o prêmio da corrida, a vida eterna os aguarda. Que mensagem importante e sustentadora para aqueles que eram levados às arenas para serem destroçados pelas feras ou crucificados diante da multidão. Eu não sei o tamanho de suas lutas, meu irmão, nem que situações difíceis estão diante de você, minha irmã, mas não abandone a sua fé. O Senhor Jesus não está alheio a nossos sofrimentos. A próxima carta é destinada à igreja em Pérgamo, principal cidade da província e quartel-general do culto ao imperador, motivo pelo qual Jesus se refere a ela como trono de Satanás. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A igreja em Pérgamo resistiu heroicamente à perseguição. O próprio pastor da igreja, Antipas, que já havia sido morto pelos perseguidores. Contudo, a queixa de Jesus contra eles é que, mesmo permanecendo fiéis em meio à perseguição, haviam se desviado da sã doutrina, permitindo heresias e imoralidades no meio deles, tolerando seguidores de Balaão, como Jesus diz, e os nicolaítas, já mencionados anteriormente. Balaão foi um profeta que, por ganância e amor ao dinheiro, aceitou tentar amaldiçoar o povo de Israel a pedido de Balaque, rei dos Moabitas, para que Israel fosse derrotado por ele. Assim, a primeira heresia consistia em infidelidade movida por apego a bens materiais. O comentarista bíblico Ray Summers afirma que havia dentro da igreja de Pérgamo um grupo de cristãos que cumpriam certos deveres espirituais com o propósito de fazer prosperar o seu bem-estar material. Aconselhavam que valia a pena cultuar o imperador para se livrar das perseguições e ensinavam que se devia proceder imoralmente para alcançar a amizade dos romanos. Esse tipo de prática não tem espaço na igreja verdadeira. Por isso, o Senhor aconselha que eles devem se arrepender dessa atitude de indulgência e tolerância ao pecado. Se eles não lutarem contra o mal, estarão pessoalmente em luta contra o Senhor, e quem assim procede terá que se defrontar com a sua palavra. Aos vencedores, a promessa de Jesus é dupla: darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Assim como Deus sustentou o seu povo no deserto, assim também atenderá seus fiéis em tudo que for necessário a eles, um sustento espiritual que o mundo não pode compreender. Agora, e essa pedra branca? Que símbolo é esse? A mineração era uma atividade comum em Pérgamo, e segundo Summers, uma pedra branca trazendo um nome nela escrita tinha ao menos 4 significados. Uma pedra branca era dada a alguém que respondeu a um processo e foi absolvido. A pessoa mantinha consigo essa pedra para provar que não cometeu o crime que lhe foi imputado. Uma pedra branca era concedida a um escravo liberto e que agora se tornara cidadão da província. Era conferida também
ao ganhador das corridas ou das lutas como prova de sua vitória, ou era concedida aos guerreiros quando de volta das batalhas vitoriosas. Creio que qualquer um desses significados, ou todos eles juntos, seriam compreendidos pelos cristãos de Pérgamo. O pastor Delcir de Souza Lima afirma ainda que talvez essa pedra branca seja uma referência à pedra de Urim, do sumo sacerdote, a pedra da absolvição e da aprovação, contendo o novo nome que a pessoa vitoriosa passará a ter, ou o novo nome do próprio Jesus na eternidade, o que certamente será motivo de grande glória pessoal para cada redimido vitorioso. A promessa é, portanto, de sustento e exaltação eternos ao vencedor. A quarta mensagem de Jesus é endereçada à igreja em Tiatira, um posto militar avançado e notável centro comercial, conhecida por suas corporações profissionais. Lídia, a vendedora de tecido de púrpura, primeira pessoa a se converter ao cristianismo na Europa, vinha de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze relucente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus se apresentou como o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O olhar de Jesus é penetrante e queima como fogo quando penetra no interior da consciência dos homens. Seus pés, como latão reluzente, simbolizam sua estabilidade, sua força e poder para manter seus inimigos debaixo dos seus pés. A igreja em Tiatira era ativa e trabalhadora. O amor era a base de suas obras e continuavam a progredir, continuavam a crescer, serviam mais agora do que no começo. Se a carta terminasse aqui, esta igreja seria uma igreja modelo, mas não é o caso. Jesus os advertiu de uma falta muito grave. Estavam tolerando entre eles atividades de uma certa mulher que descaminhava os crentes, induzindo-os a uma vida de idolatria e libertinagem. Tratava-se de uma mulher pervertida, que dizia ter recebido de Deus alguma revelação mística especial e que estava enganando os cristãos, levando-os a uma vida de desregramento moral, marchando para a ruína e com ela os seus seguidores. Não sabemos ao certo se o nome dela era mesmo Jezabel ou se o escritor dá esse nome por causa do seu caráter, uma alusão à esposa idólatra do rei Acabe, que se tornou sinônimo entre judeus e cristãos de tudo o que é mal e desagrada a Deus. Aos que resistissem e fossem vitoriosos, perseverando a verdadeira fé, Jesus prometeu duas coisas: reger as nações com vara de ferro, isso quer dizer tomar parte no julgamento das nações com Cristo no dia de sua manifestação final, certeza de justificação e triunfo. E prometeu ainda aos vencedores a estrela da manhã, sua presença, direção e liderança na hora mais escura das tribulações e provações.
Mais à frente, no capítulo 22, Jesus vai dizer que ele próprio é a resplandecente estrela da manhã. Por isso mesmo, devem resistir às errôneas ideias do gnosticismo, como os profundos segredos de Satanás, e esperar pelo brilho reconfortante e tranquilizador da luz do Senhor Jesus. Próxima carta é dirigida à igreja em Sardes, capital do antigo reino da Lídia, cidade de grandes riquezas e fama. Aquela igreja tinha sido viva e ativa, porém agora estava morta, ainda que gozasse de boa fama entre outras igrejas. Vejamos o que a Bíblia diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora em que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus se apresentou à igreja como tendo os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas em suas mãos. Lembre-se que o número 7 é o símbolo da perfeição, da plenitude. Sendo assim, o significado é que ele tem a plenitude do Espírito de Deus e tem em suas mãos os ministros do Evangelho, os pastores das igrejas, como já vimos na aula anterior. Jesus tem poucos ou quase nenhum elogio a fazer para esta igreja. Sua vida e o seu trabalho eram apenas de aparência e as suas realizações não tinham valor algum aos olhos do Senhor. Quase todos os crentes daquela igreja participavam das impurezas praticadas na cidade. E os poucos que ainda não haviam se contaminado deveriam ser cuidados pelo pastor da igreja. Os que permanecessem fiéis receberiam vestes brancas, um símbolo da justiça, mencionado em contraste com os tecidos coloridos usados pela gente mundana e imoral da cidade. Por sua lealdade e por não terem se contaminado, mereciam a companhia do Senhor e teriam seus nomes gravados no livro da vida. Essa é a verdadeira segurança do cristão. A 6ª carta foi enviada à igreja da Filadélfia, construída 59 anos antes de Cristo como um centro de disseminação da língua, cultura e costumes gregos. Capítulo 4, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não o são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como a carta dirigida à igreja em Esmirna, esta carta não contém nenhuma palavra de acusação. Inicialmente, o Senhor se apresenta como santo e verdadeiro e como aquele que tem a chave de Davi. O que isto significa exatamente? Quando se apresenta como santo, Jesus está fazendo alusão não só ao fato de ser separado de todo o mal, como todo cristão deve ser, mas ao fato de ser ele o próprio Deus,
apresentado como santo ao longo de todo o Velho Testamento. Por isso, ele é único e não existe ninguém igual a ele. Apresenta-se como verdadeiro, a perfeita correlação entre as realidades eternas do propósito de Deus e a mensagem do Evangelho que foi pregada a eles. Sendo assim, eles deveriam permanecer firmes e rejeitar qualquer outra afirmação que não as de Jesus, conforme lhes havia sido ensinado. Jesus apresenta-se também como o que tem a chave de Davi, uma referência à sua natureza messiânica, cujas profecias o apontam como o descendente de Davi que reinará para sempre. A chave é também símbolo do seu poder e autoridade sem limites. Em sua carta, o Senhor afirma que conhece o trabalho da igreja e que está pondo uma porta aberta diante dela que ninguém pode fechar, uma grande oportunidade de servir. Cristo sabe que a igreja é fraca, mas que também é fiel, porque não cederam à tentação de adorar ao imperador e participar das imoralidades que eram comuns aos romanos, principalmente para agradá-los e fugir da perseguição. Por isso mesmo Jesus prometeu que os arrogantes judeus que zombavam dos cristãos humilhados teriam que se curvar diante deles e reconhecer o amor do Senhor por eles. Por terem sido fiéis ao Senhor, o Senhor lhes prometeu, entre outras coisas, sua graça sustentadora na tribulação que estava por vir. Ela não os vencerá. Vale a pena ser fiel. Finalmente, o Senhor escreve à igreja em Laodiceia, a última das 7 igrejas da província romana da Ásia citada no Apocalipse. E esta é a sua mensagem. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, nos tempos romanos, era a cidade mais rica da região da Frígia, muito conhecida por seus estabelecimentos bancários, sua escola de medicina, que era na verdade um quase laboratório, que transformou a cidade num centro terapêutico, e a sua indústria têxtil. Seu ponto fraco era a falta de bons suprimentos de água potável. Summers cita que viajantes cansados e sedentos encontravam lindos mananciais de água, mas não podiam matar a sua sede porque as águas eram salobras e mornas. O Senhor Jesus expressa nessa carta a mesma insatisfação. A igreja era inchada pelo orgulho e, muito embora não participasse das heresias e imoralidades, era uma igreja repugnante aos olhos de Jesus, a ponto de ter ele ameaçado vomitá-la de sua boca. Afinal de contas, quem é que gosta de beber água morna? A igreja confiava em seus vastos recursos materiais, em sua sabedoria e em sua justiça própria. Era tão autossuficiente que não havia espaço para dependência no Espírito Santo de Deus. Eles tinham tudo, menos a Cristo. Era uma igreja acomodada, mas Cristo os ama, por isso a sua queixa se faz num tom de piedade e compaixão. Ele definiu o estado da igreja usando 3 metáforas. A igreja e o seu pastor se consideravam ricos, mas eram pobres na verdade, porque não possuíam o ouro puro, refinado, do qual foram retiradas todas as impurezas. Esse tipo de riqueza só Jesus pode oferecer.
Ainda hoje pode ser que tenhamos uma igreja próspera financeiramente, mas longe de Deus, indiferente às verdades de sua palavra. Saldo bancário não tem nada a ver com intimidade com o Senhor Jesus. A segunda comparação vem de outra atividade econômica da cidade, a fabricação de tecidos nobres. A igreja e o seu pastor se orgulhavam de suas vestimentas finas, mas na verdade estavam nus e necessitados e precisavam vir a Jesus para serem restaurados. Por fim, eles achavam que enxergavam bem. Afinal de contas, a cidade era famosa pela produção de um unguento especial para os olhos, tão castigados, pelo sol e pela poeira comuns naquela época. Jesus os aconselhou a comprar dele colírio para os olhos, para que pudessem discernir as verdades espirituais que haviam abandonado. As verdadeiras riquezas, os verdadeiros valores são espirituais, e por falta deles, Jesus estava do lado de fora. Daí ele dizer: estou à porta e bato. Seu desejo é entrar no coração da igreja, ocupar espaço, se sentir à vontade, em casa, a ponto de se sentar para jantar conosco. Que promessa! Sentar com ele em seu trono. Que comunhão, que amizade o Senhor nos oferece. A cada uma de suas igrejas, ainda hoje o Senhor diz: eu conheço suas obras. Esta afirmação deve produzir dois efeitos em nossas vidas. Primeiro, conforto. Não estamos sozinhos. O Senhor conhece as nossas lutas e os nossos sofrimentos. Sua promessa ainda vale. Ele está conosco até a consumação dos séculos. O segundo efeito é temor. Assim como conhece nossas lutas, também conhece nossas fraquezas, os nossos erros e nos exorta a acertarmos o passo. Embora dirigida a 7 igrejas, a mensagem do Apocalipse é universal no tempo e no espaço. Todas as igrejas são exortadas a vencer, e a vitória consiste em permanecermos firmes no Evangelho, testemunhando de Jesus a despeito das circunstâncias e rejeitando heresias e os oferecimentos do pecado. Uma igreja não comete erros. Quem comete erros são as pessoas, pecadores remidos pelo sangue de Jesus, que integram a sua igreja. Se é assim, o que eu preciso mudar em minha vida enquanto aguardamos o Senhor Jesus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Espero que este estudo tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo desta semana. Que o Senhor nos trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para nós com amor e nos dê a paz. Até a próxima. Fiquem com Deus.